Se você presta concurso público, saiba que não basta você abrir a prova e sair realizando a prova na sequência que ela chega para você. Você precisa ter uma estratégia para resolver a prova numa sequência correta que facilite a sua vida e você consiga acertar o máximo de questões possíveis. E no vídeo de hoje é isso que eu vou te explicar. Eu sou Daniel Veiga, eu passo dicas de concursos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos embora para o que interessa. Para você fazer uma prova de concurso, você precisa ter uma estratégia na hora da realização da prova. É isso que eu vou falar aqui agora. Então a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Abrir a sua prova e vamos lá, o primeiro detalhe. Se tem prova discursiva junto com a objetiva, a primeira coisa que você tem que fazer é dar aquela coringada, daquela olhada. Qual é o tema da discursiva? Por qual motivo? Baseado nisso, você já vai saber se você vai precisar acelerar a resolução da prova objetiva para depois fazer a discursiva. Eu não recomendo iniciar pela discursiva para você não ficar preso. Eu gostava de deixar a discursiva para o final, porque como eu já tinha treinado, e recomendo que você faça isso, treine para saber quanto tempo você gasta para resolver uma discursiva de 30 linhas, uma discursiva de 40, de 50 linhas, de quantas linhas for o seu concurso, para que você saiba quanto tempo você vai precisar. E é por isso que eu falo que quando a prova objetiva for junto com a discursiva, a primeira coisa que você tem que ver é o tema da discursiva, que você já vai olhar e vai falar assim, ah, eu vou gastar tanto tempo, esse tema eu sei, vai ser mais tranquilo de resolver, então você pode destinar um tempo maior à sua resolução de prova objetiva. Beleza? Depois disso, o que você vai fazer? Aquela teoria de resolver primeiro as questões mais fáceis. Mas aí primeiro eu faço um adendo. Se o seu concurso tiver pesos diferentes para as questões, recomendo que você resolva primeiro essas questões. Por exemplo, no meu concurso de auditor fiscal do Distrito Federal, eu resolvi primeiro as questões que tinham peso maior, porque tinha peso 3. E algumas outras matérias, a legislação específica tinha peso 3 e as outras era peso 1. Então eu resolvi primeiro as questões com peso maior, para que eu pudesse pensar mais, acertar e correr o risco menor de errar. E depois eu fui para a parte do conhecimento básico. Então isso aí você tem que analisar também, porque não adianta você deixar para resolver, né, que é o próximo assunto que eu vou falar, as questões mais fáceis primeiro, sendo que ela tem um peso menor, e aí depois você não tem tempo para poder resolver as questões com peso maior. Então isso aí você tem que jogar na balança também na hora que for resolver a prova. Aí depois dessa verificação de peso, você verifique realmente quais são as matérias mais fáceis. Então resolva primeiro aquelas matérias que é bater o olho e você marca, que aquela, né, ou você sabe ou você não sabe. Por exemplo, vamos lá, né, na área fiscal, direito tributário, né, legislação específica, quando não tem conta, né, você consegue ver a questão e já resolver direto. Auditoria. No caso, agora vamos partir para as básicas, né, as mais fáceis que você tem que resolver primeiro. Direito constitucional, direito administrativo, essas matérias que são teoricamente mais simples. E deixe as matérias que gasta mais tempo para depois. Eu sempre resolvi essas questões primeiro. Eu fiz prova da área fiscal, fiz prova de analista, então eu resolvia primeiro ali AFO, direito tributário, resolvi direito constitucional, direito administrativo, e aí depois eu passava para as outras questões, eu passava depois para raciocínio lógico. Mesmo sendo bom em raciocínio lógico, eu deixava para depois. Por que eu deixava para depois? Porque são questões que você gasta tempo. Imagine se você pega uma questão, e a grande chance disso acontecer, uma questão de raciocínio lógico, uma questão de matemática, financeira, que você fica ali enrolado na questão, tentando resolver. Você se distrai ali, ah, eu vou resolver, gaste meia hora numa questão. Foi para o barro, na gíria militar, o restante da sua prova, porque você ficou preso ali. Então você precisa controlar o tempo. Resolva primeiro as fáceis ali, as mais, aquela que você sabe que vai olhar e marcar, porque direito constitucional, direito administrativo, essas matérias, realmente, você vai olhar e vai falar assim, ó, essa aqui eu sei, e mesmo se você não souber, você vai marcar uma, e não vai ficar travado. Às vezes raciocínio lógico, matemática financeira, o camarada pega uma questão ali, fica tentando resolver, e perde muito tempo, então eu recomendo que não faça isso. E
eu sempre deixava por último ou o raciocínio lógico ou o português, dependendo do número de questões. Português também é outra, que às vezes você pode ficar travado. Principalmente ali na interpretação de texto, quando a questão ali não é muito clara, né? Vem a frase para você identificar errada, e você não sabe se é questão de pronome, se é vírgula, se é crase. Essas aí você costuma enrolar mais. Então deixe também português para um final, usando aquela tática, né, que a gente aprendeu lá na escola da tia Teteia, que é o quê? Pô, lê primeiro as perguntas ali de português, depois você vai para o texto, que assim você consegue já na primeira leitura, às vezes, já identificar qual a resposta. Já sabe o que você vai procurar no texto. Então leia primeiro ali todas as perguntas, leia às vezes até a parte de gramatical, porque normalmente as questões de português tem algumas bancas que fazem, né, questões gigantescas aí. Mas a via de regra não é isso. Você lê ali as questões do que se trata e depois você vai lá para a leitura do texto. Que aí no texto, na primeira leitura, você já vai identificando. Eu recomendo também, né, que se a banca permitir utilizar ali caneta de cor diferente, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai marcar ali já o trecho que é importante no texto de redação ali. De redação não, no texto que a banca forneceu. Você vai pegar ali e já vai marcar, sendo que você já leu, né? Quais eram as perguntas. E a parte de raciocínio lógico também, matemática financeira, recomendo fazer a mesma coisa. Você vai pegar e vai ali já saber, né, as questões que você sabe que você resolve. Ah, eu sei sobre juros compostos. Eu pego lá, resolvo primeiro. Essa questão aqui eu sei que eu já não vou conseguir resolver. Então você nem perca tempo e ficar enrolando nessa matéria. Na prova discursiva, vamos lá, voltando à prova discursiva, né? Terminou a prova objetiva, você chegou na prova discursiva. Você vai fazer ali aquele bombardeio de ideias, ver o que a banca está perguntando, anotar ali tudo no texto, né? Na folha de rascunho ali, as ideias chaves. Não deixe de anotar o que você não pode deixar de mencionar. Se pediu para citar exemplo, você já escreve o exemplo que você vai citar. Não é para escrever a redação inteira, mas as ideias chaves. Vamos lá, exemplo de uma redação de, vamos colocar um simples, né, vamos lá, fala sobre asilo inviolável, vamos lá, de invasão domiciliar, vamos colocar lá. Então você vai escrever lá que não pode, que pode adentrar na casa em caso de flagrante delito. Então você já anota já essa ideia ali, de forma bem resumida, para você já amarrar e não esquecer. Todas as ideias principais você tem que anotar no seu rascunho. Se você for fazer a redação direta, ou até mesmo se você for fazer primeiro no rascunho, para você não se perder e não esquecer nenhuma informação. E também na discursiva, anote de onde você tirou aquela informação. Ah, tirei da Constituição, tirei do Código Tributário, tirei da LRF, tirei da 4.320. Então você já faça menção ali, anote aquilo que você, de onde você tirou aquela informação, porque normalmente as bancas cobram ponto por essa informação, não se esqueçam disso. Então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Até mais, galera, fiquem com Deus.